tecnologia, né? Hoje é uma coisa que permeia as empresas, e é interessante ouvir a opinião do CEO sobre vários assuntos que permeiam. Então, tem cibersegurança, que passou a ser assim uma coisa que dá medo, né? Tá certo? Aos conselhos. Tem transformação digital, tem metodologia, tem ágil, a agilidade, né? Aí tem squad, aí tem vila, aí tem tribo, aí tem metaverso, aí tem NFT, criptomoeda. Ou seja, tem um monte de coisas circulando que a gente que está em TI, tem muita gente assistindo a gente aqui que tem esse perfil de TI, de certa maneira, assim, é mais uma questão técnica que a gente tem que entender como é que encaixa na estratégia. Uns adotam imediatamente, porque isso é moderno, outros dizem isso aqui é só mais do mesmo e tal. Mas como isso chega no nível executivo e como é tratado? Porque criou-se uma espécie de pressão no mercado, e alguns CEOs, principalmente CEOs executivos, não, eu tenho visto, precisam mostrar, né? Mostrar que estão interessados nesses assuntos, estão implantando isso da empresa, e pior, está dando resultado. Né? Como é que você encara esses temas, André? Olha, como eu encaro, eu acho que assim, vamos dizer, né? Todas essas palavras que você falou, tecnologia ou transformação digital, está extremamente na moda. Né? É o buzzword do momento, né? Então, sim, assim, é como que nem alguém está falando com alguém, quer impressionar e faz name drop, porque eu conheço fulano de tal e porque eu conheço, né? Você bota 3 dessas palavras na mesma frase e o outro, né? O leigo do outro lado se impressiona. Você parar para prestar atenção, muitas vezes a frase não tem o menor sentido. Né? O pessoal botou inteligência artificial, squad e transformação digital, mas a frase você falou porra nenhuma. Né? Então, eu acho que é um buzzword, está na moda, as pessoas usam disso, 80%, cada vez menos, né? Mas do outro lado, das pessoas de negócio, dos leigos, não entendem do que se está falando, querem, mas não entendem. Né? Você perguntar para 10 pessoas, não posso dizer CEOs, né? Mas o que é transformação digital, cada um sai com uma história, até hoje, né? E então eu acho que tem assim, tá muito na moda, gera muito ego, muita vaidade, todo mundo quer, ninguém quer perder o bonde. Pô, é lá que vai ser a festa, então é para lá que eu vou. Mas não sei se a festa é de funk ou é de forró, né? E aí, justamente, acho que falta pouco know-how, falta ainda conhecimento. Claro que tem níveis e níveis de conhecimento, né? Isso dá tecnicamente, cada coisa dessas é cheia de propriedades técnicas, mas eu acho que a gente, enquanto da comunidade de negócios, muitas vezes fica muito na superficialidade. Né? Ágil, para eu lá na Léo, por exemplo, eu falei, turma, não aguento mais chamar de ágil. De ágil não, de squad. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de chamar squad e vamos... Antes eu estava chamando, falando assim, vamos chamar de esquadrão? Porque um squad em português é um esquadrão. Sai do nome chique e vamos para a portuguesar. Depois eu falei, não quero nem esquadrão. Vamos chamar de grupo de trabalho? Porque, de verdade, para ser um squad, a gente tem que ter um conjunto de elementos simultaneamente, né? Que não é só botar um punhado de gente em volta da mesa e falar que agora temos um squad. A gente tem uma sala de guerra, a gente tem um war room, a gente tem um grupo de trabalho, a gente pode inventar nomes em chinês, em polonês, mas a gente usa e fica bonito, e o mercado compra, né? Ou comprava mais até pouco tempo atrás, até esse derretimento mais geral, né? Mas pois o mercado eu de capitais, como eu brinco, esse... a turma dos fundos, da Faria Lima, você pode meia dúzia de palavra e acha o máximo. Eu acho até que essas notícias têm saído nas 3, 4 últimas semanas no jornal de startups demitindo, unicórnio que já não vale mais $1 bilhão, está contribuindo um pouco para se repensar do que você está falando. Porque eram os exemplos, né, de como essas buzzwords, teoricamente, estavam dando certo. Agora, quando a gente estava se preparando aqui para conversar, você comentou uma coisa, quando a gente falou de squads e tal, que eu achei muito interessante dividir com o pessoal, que é uma coisa são os métodos, as ferramentas, né, as buzzwords, e outra coisa é como o poder é realmente distribuído dentro da empresa.
né? Do ponto de vista de quem toma a decisão. Então, até que ponto um squad realmente exerce o papel que ele deveria nesse conceito. E eu achei muito interessante, porque esse não é um assunto muito comentado quando se fala em ágil e nessas buzzwords. E eu achei que ele tem tudo a ver com você, de alguma maneira, já desde o início, talvez, se puder analisar essa questão de como o poder é realmente distribuído, né? como se toma a decisão dentro da empresa, desmontar até um pouco essa visão de que o squad, no caso que ele está discutindo, soluciona tudo. Tá? Pois é. Então, mas aí a gente vem, né, para a questão, né? Para mim, uma das belezas da transformação digital, né, é a hora que você, organizados por squad, ou organizados do jeito que for, mas orientado por dados, você consegue efetivamente descentralizar a tomada de decisão. O que orienta uma decisão é o dado. Né? E não a minha opinião, que muitas vezes é baseada na minha experiência, na minha intuição, na minha competência pessoal, mas tudo isso é a Andrea, a CEO. Né? A hora que a gente muda a cultura e usa a tecnologia, é viável, né? É fácil você delegar poder e aí você ganha a verdadeira agilidade, porque o que torna as coisas muito morosas é a velocidade de decisão. Toda vez que uma informação tem que chegar a mim para eu decidir, passou por um monte de gente. E toda vez que eu sinto que fez diferença ter chegado em mim, eu quero chorar. Porque o meu sonho não é que precise chegar em mim, porque enquanto precisa chegar em mim, eu sou o gargalo da empresa. Né? E agora eu falo muito com o meu time de descentralizar, de coletivizar, de criar comitês, grupos de trabalho, mas eu sinto que isso é uma coisa que é bonito na fala, mas que na prática poder é poder, gente. O ser humano é movido a poder, as pessoas querem mais poder, querem mais, influenciar para aquilo que eles acreditam. Então, essa coisa de delegar poder e de correr risco é bonito no papel, mas na prática, na nossa cultura brasileira, onde ninguém quer ser responsabilizado por um erro, uma cagada e perder o emprego, todo mundo tem uma tendência a querer se proteger e a jogar no lado seguro. Né? Se eu deixo meus meninos ali do e-commerce subirem tudo e qualquer coisa, de repente pode subir uma bobagem, pode subir um erro. Né? Agora, se eu tiver que olhar tudo que vai subir, a velocidade é outra. E tem dos dois lados, né? A autonomia também, todo mundo fala que quer, mas na hora de assumir o risco, de assumir a autonomia, também não é tão fácil. A gente não é formado, treinado, ou não era, né, desenvolvido nas escolas, na faculdade, para assumir risco. Sim. Isso é treino. A gente é um pouco formado para estar protegido. Isso, né? O modelo de educação começa estimulando isso. Então, às vezes, você quer dar autonomia e, do outro lado, a pessoa precisa de um apoio para desenvolver essa competência.